dando apoio, esse apoio sob o tronco da criança, para impedir que a criança faça essa flexão do queixo sobre o tronco, certo? Uma vez feita o acolchoamento da cabeça, procede-se a imobilização da cabeça. Recapitulando, então, a gente vai primeiro colocar o colar, imobilizar o tronco, colocar o acolchoamento da cabeça e aí fixar a cabeça. A cabeça nunca pode ser fixada apenas com a faixa sobre a testa. Se for feito isso, a cabeça tem o risco de lateralizar, o paciente virar para um lado e para o outro, mesmo em uso do colar cervical. Então, antes de colocar a faixa, é preciso colocar os blocos nas laterais. Se você tiver esses blocos de espuma, o ideal é isso. Se não, pode usar cobertores ou toalhas, de modo que ocupe até a parte acima da orelha e do pescoço até a altura dos olhos, colocando o apoio dos dois lados. Uma vez colocado o apoio dos dois lados, passar a faixa sobre a testa, faixa superior, e a faixa inferior sobre o mento, mas na verdade não vai ficar em contato com o queixo. Ela fica em contato com a parte superior do colar cervical. Não pode usar saco de areia nas laterais, porque se por acaso a prancha lateralizar, o peso do saco de areia pode lesionar a coluna. E também não deve usar protetor de queixo, porque isso impediria a abertura natural da boca. Colocou o colar cervical, imobilizou o tronco, colocou o apoio da cabeça e imobilizou a cabeça. Daí passe para as pernas, que devem ser fixadas com os pés juntos. Colocar um acolchoamento entre as pernas, para promover maior conforto. Usar pelo menos 2 faixas, sendo uma proximal ao joelho, no meio da coxa, e outra faixa distal ao joelho, no meio das pernas ou no final das pernas, próximo dos calcanhares. Como o corpo ele tem o formato de cone, pode ser preciso enrolar várias vezes a faixa nas pernas para evitar a mobilidade lateral. Não pode apertar demais para não fazer isquemia de extremidade, mas também não pode ficar muito frouxa, senão a perna mobiliza lateralmente e pode causar lesão na coluna lombosacral. Se for necessário, você pode optar por botar coberturas laterais para evitar essa mobilidade da perna. Imobilizado a perna, parte para imobilizar os braços, se for necessário. O braço ele pode ser fixado ao próprio corpo do paciente ou à prancha. Quando ele é fixado ao corpo do paciente, ele fica estendido com a palma da mão voltada para dentro e passa-se uma faixa sobre o antebraço e o tronco juntos. Essa é uma técnica que limita um pouco a mobilidade do braço, então pode atrapalhar no momento de aferir uma pressão ou de pegar um acesso venoso. Pode ser feito como opção, colocar uma faixa adicional e fixar somente o braço à prancha, porque daí você tem liberdade de soltar o braço para fazer algum exame, para ferir pressão ou pegar o acesso quando for necessário. Vamos falar um pouquinho agora, depois de completada a imobilização do paciente na prancha, como é que a gente retira o paciente de um automóvel? Pode ser optado por realizar retirada rápida ou ao retirar com um dispositivo curto, com um dispositivo tipo colete. O que define fazer a retirada rápida ou o uso do dispositivo curto não é a opção do socorrista, mas sim a opção, a indicação clínica. Qual é a indicação clínica? O paciente que estiver instável hemodinamicamente, você vai chegar num lugar e fazer a avaliação primária. Avaliou via aérea, avaliou ventilação e avaliou circulação. Se o paciente tem comprometimento de via aérea, ventilação ou circulação, você tem que tirar rapidamente o paciente do local, senão ele tem um risco iminente de morte. E aí o benefício de tratar supera o risco de retirada. Para isso, você vai usar a técnica de retirada rápida. Caso o paciente esteja estável, sem necessidade de intervenção em via aérea, ventilação ou circulação, e se o lugar for seguro, você pode usar o dispositivo curto, tipo colete, para retirar, que é um dispositivo que promove maior segurança para a coluna, só que demora em torno de 4 a 6 minutos a mais em relação à retirada rápida, para poder tirar o paciente do veículo, certo? Menos de 20% dos pacientes estão em risco iminente de morte ou ali no momento que seja necessário fazer a retirada rápida. A maioria pode ser colocado colete para retirar do carro. A imobilização completa da coluna, como nós já dissemos no início, ela não é nada confortável e a gente precisa fazer algumas considerações. Em pacientes obesos, a dificuldade de socorrer é muito maior, porque precisa de mais pessoas na equipe.
A prancha rígida longa, ela tem um suporte, a depender da marca, de até 113 ou 272 quilos. Tem que ser respeitado esse limite. Se o paciente tiver mais do que esse peso, do peso determinado para a prancha, não deve usar. O paciente, ao deitar, por ter um volume abdominal muito grande, isso diminui a expansão, atrapalha o movimento do diafragma e atrapalha a respiração. Então, o paciente vai precisar fazer um esforço respiratório maior, pode dar desconforto respiratório. Nesses casos em que não seja possível imobilizar o paciente em prancha por alguma dessas questões que nós dissemos, aí você pode optar por levar o paciente apenas com colar cervical e a estabilização manual da cabeça. Em pacientes grávidas, quando elas estão em maior idade gestacional, o útero vai ocupar um volume grande, né? E aí pode comprimir a veia cava. Se comprimir a veia cava, reduz o retorno venoso, que pode gerar hipotensão com a grávida deitada em decúbito dorsal, em posição supina. Para resolver esse problema, fixa-se a paciente à prancha com a técnica padrão e, após fixado, inclina um pouquinho lateralmente a prancha para o lado esquerdo. Finalizando, então, para fazer um checklist da imobilização, isso aqui tem tudo que nós já conversamos. Inicialmente, estabilizar manualmente a cabeça, em posição alinhada. Daí, antes de fazer qualquer outra coisa, o primeiro socorrista estabilizou a cabeça, vai avaliar esse coração está aqui porque não está escrito isso, tem que ser feita a avaliação primária, o ABCDE. E aí, no final da avaliação primária, verifica-se a função neurológica e a função neurológica distal, aplica o colar cervical apropriado, do tamanho certo, tronco, para impedir a movimentação do tronco para cima ou para baixo, para frente, para a região superior e inferior, né, ou lateral. Verifica-se as tiras que cruzam o tórax não está impedindo a expansão torácica. Depois disso, vai colocar o acolchoamento atrás da cabeça e imobilizar a cabeça. Colocar o acolchoamento, se for necessário, para manter a posição neutra alinhada. Coloca os blocos laterais ou toalhas laterais, passa a faixa na parte superior da cabeça e na parte inferior, sem que isso dificulte a abertura da boca do paciente. Em seguida, imobiliza-se a perna e depois, para evitar virar de lado, manter a pelve em posição neutra, né? Lembrar que o tronco tem a parte superior e a faixa da pelve. Daí vai imobilizar as pernas e depois os braços. Ao completar toda essa imobilização, normalmente acaba movimentando um pouquinho o paciente para um lado e para o outro, deve ser feita uma reavaliação da função neurológica. Só para repassar. Então, uma vez imobilizado o paciente na prancha, feita a imobilização cervical de toda a coluna, vamos aprender aqui um pouquinho a ver as manobras que a gente pode fazer para colocar esse paciente na prancha, né? Antes de fixar. Então, o paciente que é encontrado em decúbito dorsal, o primeiro socorrista estabiliza a coluna através da estabilização da cabeça manualmente. O segundo socorrista vai colocar o colar cervical de tamanho apropriado. Daí, o primeiro socorrista mantém a estabilização da cabeça mesmo após o uso do colar. O segundo se ajoelha no meio do tronco. O terceiro se ajoelha no meio das pernas. As mãos vão ser colocadas sobre os ombros e a pelve. E do terceiro sobre a pelve e as pernas. O paciente vai ser virado, lateralizado. E aí pega a prancha, coloca nas costas do paciente, apoiando ele. Essa prancha tem que ficar entre os joelhos. Veja que o corpo não fica todo sobre a prancha. A prancha vai ficar, a altura final da prancha vai ficar entre os joelhos e o calcanhar. E um pedacinho da perna fica para fora. Apoia as costas do paciente e em bloco desce a prancha para o chão. Ao descer a prancha para o chão, vai subir o paciente na prancha. Quem está estabilizando a coluna cervical não movimenta a mão, não traciona, é só manter a estabilização. O segundo socorrista vai puxar por baixo das axilas e o terceiro pela pelve, empurrando sobre a prancha. E aí procede-se a imobilização na prancha. Essa é a manobra do giro para colocar o paciente na prancha, certo? No paciente que está dentro de um veículo, como é que procede-se a retirada? A retirada com dispositivo tipo colete, o primeiro socorrista entra por trás do paciente, no banco de trás, estabiliza manualmente a cabeça. O segundo socorrista coloca o colar.
o paciente vai permanecer, o primeiro socorrista permanece segurando a cabeça, o segundo socorrista vai afastar o tronco com as mãos em movimento coordenado com o primeiro, afasta um pouquinho o tronco da poltrona, coloca o colete por trás do paciente e vai passar as faixas torácicas para imobilizar o tronco. Primeiro a faixa do meio, depois a faixa de baixo e só por último a faixa de cima. Se essa faixa de cima estiver provocando algum desconforto, você pode deixar para colocar essa faixa de cima apenas no momento de retirar do veículo. Essas faixas elas são atadas a um dispositivo lateral. Você ata e depois ajusta para ficar apertada, nem muito apertada, nem muito frouxa. Então, ata e ajusta como um cinto de segurança, de 3 pontas, por exemplo. Ao fixar o tronco, vai fixar a pelve do paciente através de 2 cintas laterais, passando cada uma pelas virilhas. Feito isso, terminou a estabilização do tronco, vai estabilizar a cabeça. Esse colete ele segue até a região da cabeça, tem umas abinhas laterais, vira as labas laterais e passa a faixa sob a testa da paciente. A prancha rígida vem pela lateral. Esse colete ele tem normalmente 2 alças aqui laterais. Vai virar a paciente em movimento de bloco, mas é um movimento curto, para pegar a perna da paciente, passar por sob o console do meio do carro, uma perna de cada vez. Vira a paciente, então, de costas para a saída do veículo e vai descer devagar sobre o tronco, certo? Para deitar na prancha rígida. Esse é tipo colete. E agora a técnica de retirada rápida com 3 socorristas. A manobra inicial é a mesma, o primeiro socorrista entra por trás, estabiliza a cabeça, o segundo coloca o colar. Em seguida, um terceiro socorrista ajuda a lateralizar um pouco o paciente de costas para a porta. O segundo socorrista aqui, que colocou o colar, vai tirar uma perna de cada vez e passar por cima do console do meio do carro, uma perna de cada vez. Gira-se mais um pouquinho o tronco, sempre em movimentos curtos e coordenados. E aí, ao girar totalmente o tronco, o socorrista que estava estabilizando por trás do banco sai do carro, fica apenas por fora, estabilizando a cabeça. Vai colocar a prancha aqui apoiada no banco e descer apoiando o tórax do paciente. Veja que ele está apoiando aqui pela região do ombro, poderia ser por baixo da axila também. Uma outra pessoa apoiando a cervical e descer o paciente para a prancha. Se houver apenas 2 socorristas, pode-se utilizar dessa manobra, que é usar uma toalha grande, enrolada, como se fosse uma grande corda, passar essa corda, vai estabilizar manualmente, né, colocar o colar. Após colocar o colar cervical, essa corda é passada pela parte posterior do colar cervical, as pontas na frente, você vai pegar e trazer por trás, por baixo de cada axila. Vai segurar pelas 2 pontas, um socorrista puxa uma perna de cada vez sobre o console do meio, e o outro apoia sobre as pontas para girar devagar as costas para a parte lateral, apoia a prancha, e vai puxar em bloco o paciente para a prancha, tá bom? Nós tentamos falar aqui sistematicamente, mas é bom a gente assistir esses vídeos. Vamos ver se a gente consegue assistir eles de maneira crítica, para ficar um pouco mais claro. Então, gente, nesse primeiro vídeo, eles vão realizar a manobra de retirada rápida, ou porque o cenário não é seguro, ou porque o paciente está instável hemodinamicamente, tem alguma alteração na via aérea, ventilação ou circulação, ou porque é necessário retirar rapidamente o paciente do veículo, porque tem outras pessoas em risco iminente de morte. Então, vamos assistir, observando. Abordando a cabeça da vítima, senhor, meu nome é Marinho, eu sou do IBRAP, estou aqui para te ajudar. O primeiro socorrista vai entrar por trás, se identificar Aí Ana vai assumir aqui a cabeça da vítima. Estabilizar a cabeça. Eu vou abrir aqui a porta do carro e vamos alinhar a vítima ao banco. 3, 1, 2, 3. Socorrista Jackson vai me dar aqui o colar, vou fazer a aplicação do colar cervical. Coloca o colar cervical. Ele, Jackson, vai liberar já aqui uma perna da vítima. Uma perna passa por Liberou uma perna do meio do carro. E vamos girar a vítima 45 graus em direção à saída do carro. Pronto? 1, 2, 3. Feito um giro. Joilson assume a cabeça. Já... Observem que esse giro não tem que ser necessariamente pelo que está escrito e determinado no PHTLS. O giro não tem que ser necessariamente de 45 graus. Eles pedem que sejam giros curtos. Quanto maior for o ângulo que você utilizar, maior o risco de lesão.
Então, o giro tem que ser curto para evitar a lesão da coluna. Ao girar o paciente para a lateral do carro, outra pessoa vai assumir a estabilização da cabeça, quem estava atrás vai sair do carro e o outro socorrista vai puxar as duas pernas por sobre o console do meio do carro. Jackson libera a segunda perna da vítima. Vamos aqui fazer o segundo giro, mais 45 graus. 1, 2, 3. Nesse momento, a Ayana já vai posicionar aqui a prancha. Observe que esse giro ele fez com uma mão na frente e outra atrás do tórax. Também poderia ser feito com dois apoios, com duas mãos abaixo das axilas, segurando o tronco e dando apoio ao tronco também. Vai pegar a prancha rígida, apoiar no banco. Posso fazer aqui, ó, puxar o banco mais para fora um pouquinho para facilitar a saída. 3, 1, 2, 3. O paciente tem que descer com o tórax apoiado, a coluna também. 2, 3. Cabeça é minha. Joilson assume os ombros, eu assumo a pelve, Jackson continua com as pernas. Vamos lá. 1, 2, 3. Um pouco mais. Observem que para puxar o paciente é deitado sobre a prancha. Para puxar o paciente para a região superior da prancha, um socorrista vai estabilizar a cabeça sem tracionar. Esse não vai exercer força alguma, só de estabilização. Outro socorrista puxa pelos ombros, sem tracionar os ombros, né? Poderia ser pelas axilas, mas aqui pelos ombros, por fora dos ombros. E outro na pelve. E aí sobe o paciente na prancha. 1, 2, 3. Aí. Pronto, o paciente foi colocado na prancha. Vamos posicionado. 1, 2, 3. Devagar. Isso. Ok. Estreita no chão. 1, 2, 3. Vítima no chão, a Ayana mantém aqui a cervical. Após colocar os head blocks e o tirante, ele pode soltar a cabeça, tirante e aranha. E vamos levar a vítima até o hospital. Vejam um detalhe do que ele falou aqui. Após colocar o paciente na prancha, vai colocar os red blocks, que são os blocos vermelhos que tem na socorro aqui no Brasil normalmente. Mas antes de estabilizar a cabeça, colocou o paciente na prancha, tá com colar cervical, vai estabilizar primeiro o tronco. Estabiliza o tronco, depois vê se é necessário colocar um apoio na cabeça para manter o alinhamento correto. Daí sim, coloca os blocos laterais e estabiliza a cabeça, certo? Então, manobra de retirada rápida, nós vimos. Vamos ver aqui, então, a outra manobra, que é essa manobra de retirada com colete. Vamos lá. Então, a retirada com colete... Olha apenas a técnica. Começa-se por pedir à vítima para que não se mexa. Dois dos profissionais executam a estabilização da cabeça e a aplicação do colar cervical. Primeiro o socorrista entra por trás, estabiliza a cabeça e vai colocar agora o colar cervical. Ela vai medir a largura do pescoço, ver o tamanho do colar cervical e colocar o colar cervical, certo? Medir o tamanho do pescoço. Os outros dois o colar profissionais cervical. criam espaço entre as costas da vítima e a respectiva zona de apoio, permitindo o exame físico da região posterior do Se tronco. para colocar o colar cervical for necessário puxar para frente, essa puxada deve ser com essa manobra embaixo da axila, em bloco com quem está estabilizando a coluna. Entretanto, o terceiro elemento abre o colete, guardando consigo as cintas de Puxar fixação para cefálica frente. e a almofada. Puxar para frente é necessário para colocar o paciente sobre... então, vem a almofada, junto com o colete, vem a almofada, que apoia a cabeça, o colete e as faixas. O paciente foi afastado do banco, vai colocar o colete por trás dele e em seguida atar as O faixas colete é laterais. seguro pelas abas laterais, apanhando conjuntamente os cintos soltos dos membros inferiores. O colete é introduzido lateralmente. Depois, e de forma simétrica, devem ajustar-se as abas do tronco às axilas da vítima. Primeiro, fixam-se os dois cintos do tronco, começando pelo do meio e passando depois para o cinto inferior. Então, O ajuste inicial faz-se segurando o cinto a meio do tórax com uma mão e tracionando com a outra o cinto junto ao fecho. como já dissemos, vai começar a fixar o tronco agora, colocando primeiro a faixa do meio, você fixa, tá, o apoio da faixa e ajusta para o tamanho da vítima. Depois a faixa de baixo, e aí só por último vai colocar a faixa das virilhas. Então, colocar a faixa, agora vai colocar a faixa inferior, abotua e ajusta. Tá terminando de ajustar. E agora eles vão pegar as cintas que vão passar pela virilha. Vai deixar o outro para depois.
nesta altura, é importante perceber a necessidade de preencher os espaços entre a curvatura cervical, usando a almofada para o efeito. Isso. Deve ser colocada no espaço entre o colete de tração e o... Então, fixou o tronco, vai colocar a almofada atrás do paciente, se for necessário, para manter o alinhamento neutro. E aí, após colocar essa almofada, vai estabilizar a cabeça, colocando a faixa superior, né? Da segunda aqui. Antes da colocação das cintas de fixação. Pronto. Aplicam-se então as cintas de fixação da cabeça, que devem ficar cruzadas, ou seja, primeiro a frontal, que prende em baixo, e depois a do mento, que prende em cima. Vejam que a faixa de baixo, ela passa, como eu falei para vocês, pela parte superior do colete. Ela não toca no queixo do paciente. Aí agora, eles vão terminar de fixar a virilha, eles vão colocar a faixa da virilha por último. De cada lado. Colocam-se os cintos nos membros inferiores, fazendo-os deslizar num movimento único na diagonal, até à raiz da respectiva coxa e fixando-os na aba contralateral. Atenção! Na impossibilidade de colocação dos cintos nos membros inferiores, não se pode fazer o levante com as alças laterais. Seguidamente, reajustam-se os cintos de baixo para cima. O que está dizendo é que tem que fixar o paciente pela virilha para poder puxar pela alça lateral depois. Vejam que eles optaram por colocar a cinta superior do tórax só por último. Isso pode ser colocado no início, quando você está terminando o tórax, ou só no final, pelo desconforto respiratório que pode causar essa faixa superior. Depois de reajustados todos os cintos, vamos dar início à remoção da vítima para o plano duro, usando de forma coordenada as alças laterais. Agora vai tirar do carro para colocar na prancha rígida. Só que aí eles vão fazer uma coisa que é praticamente impossível a gente ter no cenário, que é colocar por cima do carro. Só se o paciente estivesse vitimado num Jeep, né? Num paciente sem capota, ou num carro sem capota. Praticamente nunca nós vamos ter condição de fazer isso aí, e colocar o paciente numa prancha dessa maneira. Assim possível. O que nós fazemos de praxe é, uma vez concluído, colocou as cintas da virilha, terminou a fixação da cabeça, vai virar pelas alças, segurar o paciente pelas alças que tem laterais. Um socorrista vai passar uma perna, como a gente viu nos outros mecanismos, né? Passa uma perna por cima do console do meio, em seguida a outra perna, vira um pouquinho o tronco do paciente em direção às costas, em direção à porta do carro, e vai lateralizando cada vez mais as costas do paciente em direção à porta do carro, sempre devagar. E aí vai apoiar essa prancha, que ela aqui colocou por cima, no banco lateral do paciente e deitar o tronco de maneira coordenada com o pescoço nessa prancha. Daí o paciente vai subir o paciente na prancha. Devem manter-se os membros inferiores da vítima na posição de fletidos, até que seja possível soltar os respectivos cintos. Pronto. Quando tem esses cintos da região inguinal, o paciente fica com a perna dobrada, solta o cinto e só depois estica a perna. E aí, quando é necessário, sobe o paciente na prancha, porque quando você coloca a prancha em região, na porta do carro, você vai ter que subir o paciente na prancha, né? Ele não vai ocupar a prancha como um todo de uma vez só. Então, você vai subir apoiando um socorrista, estabilizando a cabeça. Nesse caso, como tem um colete, você pode até liberar a cabeça, mas você vai puxar um pelas alças laterais que tem ao lado do tórax, do próprio colete, e outro pela pelve ou pelas pernas, puxando o paciente para cima na prancha. A ideia de mostrar esses vídeos é para ficar um pouquinho mais claro a técnica para vocês. Os vídeos, eles não são referência do que vocês devem realmente executar. Veja que tem sempre um ajustezinho aqui ou ali para a gente fazer. A gente deve executar conforme está previsto no PHTLS, mas dá uma clareza maior do entendimento. Importante lembrar que essa aula não tem o objetivo de esgotar todas as técnicas de imobilização. Vocês têm que ler todo o conteúdo que está lá no PHTLS, tem alguns detalhezinhos a mais. A ideia da aula é para que fique tudo mais claro, para quando vocês forem estudar, absorvam melhor o conteúdo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula, então.